do grupo Trupe, que é um trabalho, na verdade, é Trupe Procura. E eles atuam em hospital, no Hospital Barros Barreto, no caso, e a gente conversa com o Vitor Nina, que é estudante de medicina e é diretor dessa trupe de palhaços, né? E eu te agradeço você ter vindo, viu, Vitor, contar um pouquinho dessa história pra gente, que é bem interessante. E eu queria que você falasse um pouquinho de como é que surgiu essa ideia, que na verdade é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da UFPA, não é isso? Então conta como é que surgiu essa história pra gente primeiro. Primeiro, muito obrigado pelo convite, por a gente estar aqui. Bem, a trupe começou há 3 anos atrás, em 2009, como eminentemente uma iniciativa estudantil. Na verdade, então começou com o movimento estudantil, com o centro acadêmico da faculdade e sempre em diálogo com outros espaços da universidade, né? Foi uma tentativa de resposta justamente, eu acho que a gente está falando do mesmo assunto, né? Educação e saúde. Na verdade, o nosso projeto de extensão na faculdade é de arte, educação e saúde, né? Então foi uma tentativa de resposta a esse pé ruim que a medicina está vivendo hoje em dia, né? De extrema racionalização, de pouca efetividade, de pouca capacidade de empatia, de valorização das paixões alegres e de alguns outros aspectos da saúde humana, né? Do homem em si. Então, começamos há 3 anos atrás, sempre fazendo articulação com profissionais do teatro também, da palhaçaria, que é uma longa tradição. Tanto a palhaçaria dos brincantes de rua, quanto a palhaçaria dos circos, quanto a própria palhaçaria de hospital, em que existem outros grupos no Brasil, também existem outros grupos no Pará, que têm uma longa tradição de trabalhar com isso. Então, trabalhamos com teatro de não atores, ou seja, teatro de atores, porque estão em cena, mas não formados tecnicamente na arte do ator, e que exercem este encenar, este teatro, mas como um exercício democrático e cidadão, a partir do potencial revolucionário que a arte tem, né? Que a expressividade tem. E, Vitor, vocês atuam com a enfermaria infantil? Como é que vocês fazem? Bem, nós especificamente... O que vocês levam? Vamos lá, então. Especificamente com relação ao trabalho da palhaçaria de hospital, a gente trabalha na enfermaria pediátrica do Barros Barreto. Então, é uma enfermaria grande, hoje ela está meio reduzida, porque o hospital está em reformas, e que conta com pacientes que vêm tanto do interior do estado quanto de outros estados e mesmo fora do país, porque o hospital é um hospital de referência infecto-parasitárias da Amazônia inteira. São pacientes de longa estadia, passam 9, 10 meses lá às vezes. Outros não, mas muitos sim. E trabalhamos em cima do teatro a partir da manifestação muito mais do que da encenação, a partir do improviso. Então não temos uma cena pronta, não chegamos com nada lá para trazer, né? O palhaço, o nosso palhaço especificamente trabalha a partir da emoção de lidar e do afeto catalisador. Então, a partir do que o paciente dá, do que a criança, do que o acompanhante, do que a própria equipe de saúde dá, a gente constrói a cena. Uma espécie de subversão lúdica, assim, né? O hospital, ele é um espaço opressor por natureza. Ele surgiu de forma opressora e ele ainda se mantém assim, infelizmente. Apesar das tentativas de reforma, ele segue uma lógica muito militarizada, muito hierarquizada, em que o riso, em que a imaginação, eles são muito tolhidos, eles são muito restritos. E, de certa forma, a medicina, as práticas de saúde do modelo biomédico pasteuriano, né, que vem lá do Pasteur, elas meio que relegaram a segundo plano esse aspecto invisível da realidade. Não pode sentir, não pode chorar, não pode... Exato. Não pode trazer sua casa para dentro do hospital. Exato, exato. A gente não pode nem transformar o hospital em uma casa, porque o hospital é um laboratório e o paciente é um objeto. E o profissional de saúde é um indivíduo asséptico que toca ele de longe porque aquele é um objeto de estudo e não um indivíduo. E vocês vão toda semana na enfermaria? Como é que vocês agem? Semanalmente. Deixa eu aproveitar essa pergunta da Joyce e a gente mostrar as fotos, que aí ilustra bem, né? O trabalho de vocês. Olha só. Bom, aí a gente está na praça, né? Porque na verdade a gente também trabalha com teatro de rua. Aí estão posando para uma foto porque vocês também fazem isso na rua, né? Também trabalhamos o teatro enquanto exercício cidadão na rua. Também temos o que a gente chama de porta-teatro, né? Teatro feito em lugares pequenos, com poucos atores, com poucos recursos, mas que trabalha educação e saúde também. Esse é um espetáculo que rodou o Brasil, foi para o Rio, foi para Minas Gerais, nova cena de espetáculo de rua. Esse é o Alto do Pré-Natal de Maria, que inclusive ainda está em cartaz, é um espetáculo que a gente trabalha... O Alto do Pré-Natal. O Alto do Pré-Natal. Então, a partir da metáfora de Maria, da alegoria de Maria,
que teve que migrar para Belém também para ter seu filho, a gente trabalha a dificuldade de acesso à saúde que a nossa população tem de ter onde parir e outras coisas, né? Esse é o espetáculo que vocês estão apresentando agora. Está em cartaz Tá em ainda. cartaz? Não, né? Tá na Cartaz rua. Tá sendo brincado na Tá rua. encenado. Isso. Quando vocês encenam a história, quais são as reações que o público tem? Impressionante, porque a gente não trabalha com um roteiro fechado, a gente trabalha com a brincação. Né? É um neologismo, na verdade, é brincadeira, né? Mas é uma brincação. Porque trabalhamos a partir da manifestação do outro. Então, fazemos grandes cirandas, Aí, rituais por exemplo, xamanísticos. né? Aí... Isso é lá no Portal da Amazônia. Uma grande ciranda. Uma grande ciranda com gente que entra na brincadeira. E trabalhamos a partir do improviso e as pessoas entram no espetáculo. A máscara, o teatro de máscaras, ele tem esse potencial revelador de brincadeira, né, de carnaval. Então, a gente inclusive distribui máscara, distribui a brincadeira às pessoas. E elas entram na encenação. Então, elas viram Maria, elas interrogam, elas param o espetáculo e falam, né? Como é que você, na enfermaria, com as crianças, como você vê assim, o resultado imediato ou logo após a atuação de vocês junto às crianças? Como é que isso se manifesta na saúde, né, na recuperação dessas crianças? Vocês têm um retorno disso? Como é que vocês sabem o efeito do trabalho de vocês com as crianças? Então, o nosso projeto especificamente ainda não entrou no campo de estudo quantitativo e mesmo qualitativo do progresso clínico daqueles pacientes. Então sabemos empiricamente que sim, né? Embora não tenhamos ainda evidências científicas. Então sabemos porque criança que não falava, fala, criança que não comia, come, criança que... A gente passa por algumas situações no hospital muito, muito graves de crianças que recebem uma notícia que estão cegas, numa sequela de meningite, de uma forma fria, crua, né? Trabalhamos, por exemplo, esse caso específico, o menino não comia 2, 3 dias. Né? E começou a falar, e começou a brincar depois da passada com os artistas, com os brincantes. O olhar deles fala pra gente. O olhar deles fala. Então, empiricamente, a gente consegue ver que sim. E também não só o paciente, sim, mas a família inteira, né? Então, por exemplo, eu trabalho com um palhaço, mas eu estudo no mesmo hospital. Então, eu entro de jaleco, branco, tá, não sei o quê. E é interessantíssimo, porque tem agora ela está internada, uma mãe de uma criança que ela adora, assim, né? Ela adora me ver e apontar, é um palhaço. Eu digo, não sou, você está espalhando fofoca minha por aí, né? E a brincadeira é essa, né? Então a gente... Aproxima um pouco mais, né? O profissional da saúde, daquela criança, né, que está ali precisando do cuidado, daquela família que está ali angustiada e torna um pouco menos rude aquele ambiente, né? Mais caloroso. Isso. Transforma o símbolo. Então, a criança, assim como o palhaço, ao olhar um objeto, olhar a coisa, ele não atribui o significado imediato a ele. Ele distorce o significado, né? Alguns filósofos dizem que o humor ele reside justamente no espaço entre as coisas e o pensamento, né? Nesse não lugar. Então, uma maca pode ser um avião e um soro pode ser uma piscina, né? E pra gente que é adulto, racional, a gente está só fingindo. Mas a criança é sem ser. Assim como o palhaço é sem ser ao vestir a máscara. Isso remete aos primeiros rituais de cura, às primeiras agregações humanas, né? A medicina surge com o teatro, surge com xamãs, surge com as organizações de vestir máscara e praticar cura e praticar a imaginação, o simbolismo. Então daí é que vem. Deixa eu ver o que a Júcia tem pra gente ali de bom. A gente tem um comentário do André Luiz, de lá da Cidade Nova, e ele diz que o trabalho de vocês é muito louvável, como acadêmicos ainda, mostram um interesse muito próximo, por nem serem ainda formados, e já mostram um interesse muito próximo com o outro, né? E eu queria saber qual a diferença do palhaço para o médico, se há uma diferença, se há no dia a dia a distinção entre o palhaço e o médico. Profunda, né? Palhaço nariz vermelho. Bom, o palhaço ele é um brincante, ele é o artista da fome, né? Fome biológica, fome de fome mesmo, mas fome de dignidade, de humanidade, etc, etc e tal. O médico não, eu temo um pouco por essa centralização na figura do médico, né? O profissional de saúde, o indivíduo que está praticando a cura, as artes da cura. Ele tem eminentemente uma grande... Da cura e do cuidado, da né? cura e do Porque cuidado. às vezes a gente não consegue curar. A gente não consegue curar, mas tem que saber lidar. Tem que saber cuidar. Então, eles têm em raiz uma grande aproximação, né?
muito embora nas nossas práticas cotidianas a gente tenha meio que feito essa grande distinção, que vem a partir da racionalização das práticas de saúde e de cura. E nós temos muito a aprender, tanto com as práticas tradicionais quanto as práticas populares de cuidado e de cura, que o nosso povo tem, a América Latina, a Amazônia tem muito a oferecer à nossa medicina racionalizada, científica. Tem um aspecto assim, muito bacana do trabalho que vocês fazem, que eu achei assim 10, que é provocar a imaginação das pessoas que estão naquele ambiente. Olha, esse ambiente é assim, tem a maca, ele é frio, né? Tem essa luz assim, assado, profissional que vem de branco, que te trata desse jeito, mas você pode olhar ele de uma outra forma. Sim. Ele pode ser recriado. É uma transformação de linguagem. E você tem a liberdade de fazer isso, você pode recriar. Vocês trazem um momento em que provocam essa quebra e as pessoas recriam então o ambiente. E se estão tristes, podem ser alegres, né? E se estão apagadinhos, podem se iluminar. Né? Os profissionais de saúde que estão cuidando ou curando, eles reagem, eles também são curados nessa hora que vocês entram, né? Sim. Tem um biólogo chamado Humberto Maturana, que ele diz que a cultura, o amor, as relações, a linguagem fazem parte do hábitat humano. Então, o homem que não é capaz de criar e recriar o mundo, não produz cultura por ele mesmo, ele está doente. E nós vivemos numa comunidade doente. Então, é sim uma prática de cura quando a gente entra e eles começam a brincar com os simbolismos, a criar o próprio mundo deles, né? A partir do resgate da memória, do orgulho. E é muito interessante, sim, a reação dos profissionais de saúde, porque a gente lida eminentemente, porque entramos no domingo, né? Mas com a equipe de enfermagem, com as técnicas, as enfermeiras, algumas fisioterapeutas, até por conta do horário que a gente entra. Mas é impressionante, inclusive descobrimos algumas brincantes lá. Existem algumas enfermeiras que desfilam. Outro dia uma entrou, deu uma carambola, virou um cachorro e começou a recitar poesia, um cachorro recitando poesia. E estava de branco, com uma máscara branca, uma touca branca e brincando. Né? Uma exploração do dionisíaco, né? Das grandezas dionisíacas. Agora, Vitor, a gente já está se aproximando do final do programa, tem mais perguntas do telespectador para você, mas antes eu estou muito bem impressionada com você, com a tua fala, com o modo como você está se colocando aqui, se posicionando. A doutora Alessandra também, mas a doutora já veio aqui outras vezes, ao Sem Censura. Mas assim, porque a gente... é muito bom saber que você é um acadêmico de medicina, que é uma formação diferenciada tua com esse teu discurso, com esse olhar mais humanista realmente em relação ao paciente, né? Que a gente não vê muito em relação a muitos profissionais, a médicos, profissionais da saúde de um modo geral. Então, eu estou muito bem impressionada e feliz de saber que temos aí, então, uma geração, um pessoal novo que está vindo com esse olhar, né, menos mercantilista, mais humano em relação à saúde, ao paciente. Muito bom esse trabalho, né? A busca da cura do próprio profissional da saúde. Muito bom isso. É verdade. Você falou que vai sempre aos domingos, né? Eu fico imaginando, né, a expectativa que se cria no hospital, porque se você está lá, porque a gente está bem, está de saúde, está com saúde, está em casa, né? Mas a pessoa que fica por longos períodos, né? Parece que o domingo não existe, a semana ela corre. É tudo igual, né? Tudo igual. Aí quando cria aquela expectativa, você sabe que vocês vão aos domingos, então já dá aquela quebra da semana, né? Eu acho que isso também dá um movimento bastante positivo, né, nos pacientes, né? Sim, isso é proposital, é como se a gente montasse um circo invisível. Eles sabem a hora que o circo vai ser montado e estamos esperando. Por exemplo, no último domingo não entramos de manhã, entramos de tarde, tivemos que mudar para uma questão de horário mesmo dos palhaços. E quando a gente chegou, tinham 3 crianças assim olhando, vocês não vieram? Não, vamos entrar, né? E nos preparamos rápido e entramos. Então, tem essa cobrança já, né? Os meninos que estão muito tempo, eles esperam, eles conhecem os palhaços pelos nomes, eles sabem as canções. E é um grupo que não é só de medicina, não, né? Não. Trabalhamos com educação e saúde e sabemos que saúde... Mas eu digo com não tem universidades de outras áreas, de outros cursos, porque para né? construir saúde a gente precisa de diversos saberes. Não tem como ser só medicina. Então a trupe não é só... Não, gente de fora da universidade, portadores de necessidades especiais... Tudo acrescenta. E tu disseste antes, por exemplo, que era importante trabalhar, ter um trabalho sequenciado num local, quer dizer, no caso o Hospital Barros Barreto. Isso. Vocês estão há 2 anos lá, isso? Estamos há 2 anos entrando com palhaços lá e há 3 anos trabalhando, porque passamos por um ano de preparação antes. Por que é importante estar no mesmo local, 2 anos seguidos, indo lá semanalmente? Então, porque
a gente faz a distinção entre o que seria uma arte de entretenimento, de mero divertimento daquela criança, Pontual, e propriamente de um trabalho continuado daquilo que a gente acabou de conversar, de transformação do símbolo. Então, o retorno do palhaço, o teatro enquanto ritual, né? Eles sabem a hora, eles sabem que quando a gente coloca o símbolo da máscara, é hora de brincar, e eles podem brincar, eles podem recriar. E isso provoca no ambiente inteiro hospitalar essa transformação. O hospital vira um circo, com todo mundo brincando. Desde o profissional que leva a comida, leva a hora do almoço, eles sabem, né, que a gente está lá, então ele já entra fazendo barulho de trem ou entram fugindo do palhaço, até as crianças que ficam em longa estadia e esperam a gente. E essa lida com a criança permite que a gente também aprofunde o laço com ela. Então tem canções escritas específicas para determinadas crianças, poemas escritos especificamente para cada determinada criança, com terapêuticas artísticas, né, expressivas, específicas para cada caso. Olha, parabéns, viu? Estamos aqui todos extasiados por esse trabalho tão bonito que vocês estão fazendo, Vitor. Muito bacana. Obrigado. Deixa a gente, como eu disse, a gente está no final do programa, mas a gente faz ali uma geral com a Júcia e o que tem para o telespectador, né, Júcia? Olha, para o Vitor a gente tem muitas perguntas. O Vamos Patrick tentar. Santos, o Éder do Carmo e o Eusébio Dutra, eles querem saber se só profissionais da medicina participam desse processo e se pode estender para outros lugares, como eles conseguem se integrar também. Se integrar. Bom, não, trabalhamos com todo mundo, desde que respeite a ética e a vida. Todo mundo pode entrar. Não é só profissional da saúde, Não, não é de só maneira universitário, alguma. não é nada disso. Não, né? basta que queira, que esteja conosco. Mas trabalhamos também com formação, não colocamos qualquer pessoa no ambiente hospitalar. Então a gente tem ciclos de formação que duram 4, 5 meses, iniciam todos os anos, em torno de outubro, setembro. Estamos encerrando agora um ciclo com em torno de 60 oficinantes participantes. E eles podem conhecer o grupo através do blog, através do e-mail que a gente tem também, e participar do nosso laboratório de rua, que também temos, que também trabalha com educação em saúde, só que nas praças públicas. Quem quiser se inscrever, participar do grupo, como é que faz? Entre em contato pra gente pelo blogdatrupe.wordpress.com. A gente está mostrando, está no vídeo. Mais alguma, Júcia? A gente tem uma pergunta do Edson Derbari e do Rômulo William. Ele quer saber se há uma credibilidade com relação aos médicos. O que eles acham quando veem acadêmicos chegando com uma proposta diferente? Bem, não vou mentir que fazemos teatro de resistência. Sofremos muito preconceito, sim. Tanto dentro da faculdade, ao colocar isso como um projeto científico embasado, como no próprio meio de trabalho profissional. Eu já estou no internato terminando, então a gente já tem uma lida com os profissionais. Então sim, sofremos preconceito sim, mas não são todos. Assim como nem todos os médicos são iguais, nem todos os pacientes são iguais, nem todos os profissionais de saúde são iguais. Então existe quem queira mudar essa situação em que nos encontramos. E a gente tem uma pergunta para a Alessandra. Com relação aos professores, que são médicos também, dentro do hospital, há uma preparação, justamente agora que o hospital vai ser o hospital de ensino? Na verdade, os professores, os docentes, eles não são somente médicos, porque o hospital de ensino, ele trabalha com todo e qualquer profissional da saúde, né? E aí incluindo-se, inclusive, o apoio, como, por exemplo, engenharia, administração, direito, que é tudo muito diferente dentro da área da saúde. Nós estamos com algumas pessoas que foram capacitadas pela Associação Brasileira de Educação Médica e também pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, em cursos de formação de preceptoria, né? Porque, na verdade, o que há é que pessoas que são técnicas, médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, sem formação pedagógica, acabam atuando como educadores. Então, o que a gente pretende fazer, e é importante que a gente faça tenha esse cuidado, é fazer cursos de capacitação para preceptores. Para né? que eles possam desenvolver habilidades e competências pedagógicas para que esse ensino na saúde seja cada vez melhor. Tudo bem, gente. Chegamos no finalzinho. Muitíssimo obrigada a todos. Joyce pela ajuda, Júcia também, aos convidados, a você pela participação. A gente continua amanhã, batendo mais papo aqui 1h30 da tarde. Uma boa tarde para todo mundo. E não esqueça, você tem escolha, você tem cultura.